paz de Jesus. Amém. E convidar a minha igreja, está abrindo sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no livro de Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. É um texto bem conhecido, né? Já ouvimos algumas vezes os irmãos aí estarem escutando dessa maravilha que é o testemunho Pedro e João. Todos acharam? Depois que Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Soberano Deus, meu eterno Pai, em confirmação a Deus, a oração já foi feita a meu favor. Eu quero suplicar ao Senhor Deus, Pai querido, que esteja nos usando segundo o teu querido, tua vontade. O Deus querido, a terra está preparada, Deus. O campo está preparado para falar através dos meus lábios. Perdoa-se os nossos pecados e assiste nesta hora. Nós assim te oramos, agradecido, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Olha para um homem, pensa num homem feliz. Pensa aí. José Célio da Costa. Irmão, se eu passei a tarde lá com o irmão Paulo, da parte da manhã, lá entrou tarde adentro, sem se alimentar, sem nada, trabalhando na porta-van. Foi uma luta, né, Paulo? Paulo ali teve uma ideia maravilhosa, preparou peça, o negócio era complicado, nós ficamos a tarde quase toda ali. Cheguei em casa correndo, muitas coisas para fazer, também estava corrido. Aí agora à noite, me lembrei de fazer uma peça para cá, o Renato ia para entrar lá amanhã, lá vai eu preparar a peça, e a Denise, Célio, olha a hora, e está aqui o Célio. Na hora de pegar o esboço, imagine o que aconteceu. Eu peguei o esboço errado. Peguei o livrinho errado. E disse: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tudo que eu li, que guardei, anotei, coloquei ali. Aos 73 anos, normalmente, você esquece muitas coisas. Quando eu era mais novo, esquecia muito, mas agora esquece mais ainda. Então é bom você anotar para evitar de falar palavras que não estão dentro da escrita, né? E pegar alguém de surpresa. Então, eu queria que ajudar a minha igreja para estar acompanhando a leitura em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Apenas, não é nem 14, é 15. Versículo 4. 14, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Esse é o mês de outubro, é um mês de esperança. Esperança pela palavra. Amém. Nessa noite, é uma noite de doutrina, e nós temos acompanhado a palavra, e aqui está dizendo que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é ensinamento. É ensinamento. É ensinamento. O que pede a nós agora é prática. Aprendeu, agora tem que praticar.
Se não praticar, não vai adiantar muita coisa. É como um médico que pegou 8 anos na faculdade, depois fez pós-graduação, foi formado, mas se ele não medicar, vai esquecer. Então a prática ainda é necessária nos dias de hoje. Se você leu, aprendeu, mas não praticou, é um candidato ao fracasso. Que nessa noite a gente possa pedir ao Espírito Santo que nos ajude a acompanhar a leitura e colocar em prática. O Dr. Lucas, no seu capítulo número 1, ele escreveu de 1 ao 4, ele colocou algumas coisas que estava preparando a nós para o momento em que aconteceu um fato interessante e importante na vida dos apóstolos. Eram pessoas que tinham pouca leitura, mas tinha a companhia de Jesus, fizeram muitas coisas, mas ainda precisava de um empurrão. Viveram 3 anos com Jesus, aprenderam aos pés de Jesus, mas faltava alguma coisa. E lá em Lucas, no capítulo número 1, o evangelista, ele introduz o livro dele dizendo assim, quer ver? Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos impedidos, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. E pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo, ó excelente Teófilo, por ordem, havendo-me informado e minuciosamente de tudo desde o princípio até agora, para que conheças com certeza as coisas que já estão informadas. Então, o apóstolo, o evangelista Lucas, ele está fazendo uma base para que ele possa entender o que o Espírito Santo está falando a nós nessa noite através da palavra de Deus. Há um preparo, havia um preparo da mente, primeiramente da mente e depois do coração. Que se a tua mente é boa, estiver alicerçada na palavra de Deus, vai vir os obstáculos, vai vir as dificuldades, mas você está preparado para aquilo ali. Se no teu coração a paz, as ofensas vão bater, mas não vão entrar, porque o coração está em paz. Então, o principal, a preocupação do evangelista Lucas era preparar os apóstolos, preparar as pessoas, que as dificuldades eram grandes. Imaginem o povo com raiva, com ódio, mataram Jesus, e agora os seus discípulos teriam também ter o mesmo final. Se não tivessem preparados, não tivessem se preservado lá em Jerusalém, até que do alto viesse o revestimento. Então é fácil nós compreendermos que sem a presença do Espírito Santo, nós vamos trabalhar, vai fazer barulho, mas o efeito é muito pequeno. Se nós, nessa noite, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, trabalhe nossa mente, eu tenho certeza que a igreja vai se desincumbir do papel para o qual ela foi chamada. Não há nenhum sentido para a igreja existir se não for propagar o Evangelho, se não for dizer as maravilhas que Deus fez na vida daqueles do passado. Há quase 2000 anos atrás, Jesus pregou esse Evangelho, e Ele nos incumbiu de continuar propagando a mensagem de Jesus. Então, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, já revestido do Espírito Santo, alguns minutos antes, ele prega uma palavra. Quando disseram que estavam bêbados, ele prega uma palavra e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, porque eles estavam revestidos do Espírito Santo de Deus. Quase 3.000 almas se converteram aos 120. E ele continua. Ele agora revestido, ele no capítulo 3, ele diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9. Tinha compromisso com a oração. Eram
pessoas que tinham a mente voltada, eles entendiam que precisavam de orar. E era costume dos judeus orar às 9, às 12 e às 15 horas. E eles permaneceram, estão revestidos, eram discípulos de Jesus, mas estavam seguindo os costumes do judeu. A oração tem que fazer parte das nossas vidas. Amém. Se você é bem estudado, bem letrado, tem várias atividades, mas se não for uma pessoa de oração, Amém. o trabalho vai ser muito mais difícil. Glória. Se nós colocarmos nossa vida em oração, tiver uma vida de oração, com certeza as dificuldades vão surgir, mas você não está sozinho. A promessa de Jesus, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem permanecido, a gente tem experimentado isso, a presença dele em nossos corações. E então o apóstolo Pedro, quando viu aquele homem que tinha 40 anos que ele sofria, 40 anos ele carregado a colocar na porta da igreja, e era a igreja formosa, a porta formosa, era aquela porta que entravam os homens que tinham ouro e tinha prata. Os ricos de Jerusalém, em toda a Judeia, entravam naquela porta. Era a porta separada para gente rica. Olha, pobre não entra ali. Aleijado, doente, nem pensar. Ele estava à porta. Uma porta linda, toda de bronze, bonita. O sol, ao bater nela, dava uma visão extraordinária. Era uma coisa deslumbrante. Imagina uma porta com 26 metros de altura, não sei quanto de largura, e o sol batendo nela. Aquele clarão lindo. Era uma porta formosa. A beleza dela. E quando Pedro fala, eu não tenho prata, como todos que aqui têm, não tenho ouro, como todos eles têm, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Meus irmãos, ele estava revestido. E para mim falar, para um homem coxo, desde a nascença, desde o ventre da mãe, ele nunca engatinhou, ele nunca andou, ele nunca olhou para ninguém, de face a face, ele olhava para cima, sempre no chão. E quando o apóstolo Pedro fala para ele, olha para nós, ele tinha certeza que o João estava cometido dando ele. Eu fico com uma dificuldade, estava comentando hoje à tarde, quando você pega uma pessoa que você não conhece, aí chega perto de um amigo seu, olha para nós. Não, peraí, eu não conheço ele. Eu conheço João, eu conheço Pedro. Por isso ele diz, olha para nós. Meus irmãos, quando você tem a alegria de conversar com alguém e falar com a terceira pessoa, olhe para nós. Isso é maravilhoso. Você não tem culpa no cartório. Você tem uma vida reta. Uma vida com dificuldade, uma vida de pobre, com dificuldade, mas honrado. Estamos diante de dois servos de Deus que eram honrados. Mas o que lhes chama a atenção era a diferença entre Pedro e João. João tranquilo, né? Amoroso, colocou a sua cabeça no ombro de Jesus, nos peitos de Jesus, filhinhos. Olha a maneira que ele dirige ao povo, né? Homem delicado, amigo. Mas o outro não. Pedro é explosivo. Pedro falava antes de pensar. Primeiro falava, depois pensava. E muitas vezes tomou decisões erradas. Cortou a orelha do soldado, né? Negou a Jesus, andou sobre as águas e afundou, pediu socorro e foi atendido. Então Pedro tinha bastante preparo, mas não tinha a unção do Espírito Santo. E quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele agora tem coragem de dizer para aquele homem, levanta e anda. Mas a outra verdade que está dentro do texto é que quando ele olha para o homem, olha para nós, ele olhou. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Mas o homem ficou sentado e parado. Se fosse eu, deixava para lá, vou para a igreja, eu tenho que ir para coração. Mas não, ele estava revestido do Espírito Santo. Ele tinha uma mola impulsora que disse: olha, pega o homem com a sua mão direita, abrace ele e coloque ele em pé. Às vezes imagina que o cara pegou na mão do aleijado. Não, na mão não. E os pés iam afinar. Ele agarra o cara pela cintura e levanta ele e coloca ele em pé.
Quando o homem sentiu que estava em pé, peraí, eu nunca fiquei em pé, gente. Eu sempre olho para cima, agora eu olho face a face. Ele entra na igreja, onde ele ficava à porta, deitado, sentado, pedindo esmola. Ele agora entra na igreja louvando a Deus. Ele anda soltando, gritando, pulando e louvando a Deus. Isso porque o homem estava revestido do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro deu aquela certeza, ele sabia que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Que dele mesmo jamais poderia fazer isso. Eu não acredito que Pedro, antes de ter o batismo do Espírito Santo na vida dele, ser revestido do Espírito Santo, ele teria coragem de ser um homem aleijado, que vivia há 40 anos pedindo esmola, levando a piano. A outra verdade que eu vejo dentro do texto é o compromisso, a intimidade, a camaradagem que havia entre eles. Pedro e João estiveram juntos em muitos momentos. E agora, revestidos, estão preparados. Estão preparados para fazer a obra. Os dois estavam juntos e os dois viram a maravilha que Deus fez naquela noite. O homem aleijado, ex-aleijado, não é mais aleijado, foi curado, mas não abandonou eles não. Às vezes recebe um milagre e vai embora, mas eles não, colaram no longe. Não, salvaram minha vida. Hoje eu tenho condições de entrar na igreja. Eu vivia aqui pedindo esmola. Hoje eu posso frequentar, posso participar das orações. Pedro e João deu alegria àquele homem. Deu alegria, não deu para si. Ele não provou em meu nome, não, em nome de Jesus. Esse nome que todo joelho vai se dobrar diante dele. Jesus, quando cantava o hino, né? Nome precioso, né? Olha que o nome de Jesus, o nome de Jesus tem muito efeito. Se nós tivermos coragem de desafiar o inferno em nome de Jesus. Esse moço, com seus pés já atrofiados, né? Os dedos já atrofiados, 40 anos naquela posição, ele não tinha condição, não tinha. Quando Pedro olha para ele, hoje é meu dia. Eu tenho assim, quando estava lendo o texto, eu fiquei imaginando que Jesus passou várias vezes por ali, viu aquele homem ali, mas disse, não, isso aqui é para Pedro, isso aqui é para Pedro e para João. E ele tem reservado para cada um de nós momentos como esse. Tem coisas que ele não vai fazer, que vai te usar para fazer. Aquele vizinho, aquele amigo do trabalho, lá na faculdade, né? Lá na padaria, como o senhor fala, no mercado, e depende de cada um de nós. E se você estiver revestido com o Espírito Santo de Deus, você vai ter coragem de dizer, vem, vem, Jesus quer te receber de braços abertos. Meus irmãos, as verdades contidas nesse texto, se a gente pudesse memorizar o que está escrito lá, Pedro e João tinham compromisso na verdade com essa. Pedro e João tinham vida respaldada da unidade, do poder do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós, se entender isso aí e viver esse momento do capítulo 3, vamos poder fazer muita coisa. Aleluia. Há pessoas que a gente conhece, olha, aqui não adianta. Não adianta. Não existe impossível para Deus. Esse homem estava convencido
de que ia viver eternamente naquela situação. Ele jamais ia imaginar que um dia ele ia entrar, saltar, pular e glorificar a Deus naquela igreja. E principalmente na Porta Formosa, onde só entrava bacana, só entrava ricos. Pobre não, pobre era pelos fundos, lá pela Porta das Ovelhas, lá por trás. Mas aquela porta ali era para os famosos, só para ricos, só para os judeus abaixados, né? Mas aquele moço ganhou o direito de usufruir da beleza, da companhia dos deuses. Uma grande verdade expressa o sentimento de que tem poder na virtude do Espírito Santo. Se eu expressar isso, se eu tenho a certeza de que Ele é meu amigo, que Ele é meu companheiro de todas as horas, nas horas alegres, nas horas de tristeza, na hora triste, na hora alegre, na doença ou na saúde, Ele está conosco. E é um prazer dele nos ajudar. Há uma alegria do Espírito Santo em dizer: venha, fale, não te cale, proclame esse Evangelho. Esse Evangelho que um dia te alcançou. Você tem o dever, tem a obrigação de propagar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Aí a gente fala: até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente Ele vai continuar me ajudando até atravessar os umbrais celestiais, até atravessar os portais eternos. Eu vou estar tendo a companhia do Espírito Santo. Dali para frente é só desfrutar da glória de Deus. Meus irmãos, quando nós acreditamos e vimos a maravilha de Deus, saber que um pecador, um condenado a viver eternamente ali jogado, pode desfrutar da alegria de chamar o outro irmão: meu irmão, minha irmã, não vou pedir mais esmola, agora eu ganhei a vida eterna. Eu estava pedindo esmola, não pedi para ser curado, não pedi para ir na igreja, não pedi para passear, para ir para festa, não. Eu queria uma esmola apenas para comer. Porque ele era desprezado. As pessoas davam ele dinheiro só, mais nada. Não dava atenção para ele. Todos que entravam ali sabiam das necessidades dele, sabiam das suas dificuldades, mas ele dava dinheiro. Mas dois moços, olha, dois homens de Deus, Elisa, dois moços, né? Não se pode falar moço, não. É dois homens de Deus, né? Olhando para aquele homem, não. O Senhor me resgatou, gente. Pedro trazia da vida para a morte. Eu trazia peixe vivo e trazia para a morte. Mas o Senhor me chamou para trazer da morte para a vida. Eu quero dar vida a esse homem. Esse homem que não acredita mais, não acredita na existência de um Deus, não acredita que para ele o milagre vai acontecer. Mas Pedro, tomando ele pela mão, abraçou ele. Imagina se a relação mendiga, né? Você está na igreja, arrumadinho, avagaria o cara, né? Totalmente que anda pelo chão. Você vai exigir que ele esteja perfumado. Aí eu tomo um banho pela manhã, mas já está suado. Ele abraça aquele homem, suspende ele e coloca ele em pé. Amém. Meus irmãos, se nós cremos que o Senhor está presente em nossas vidas, a igreja tem poder. E essa igreja aqui, ela está alicerçada na palavra. Os que estão aqui à frente, os presbíteros, os diáconos, nosso pastor, a missionária, eles têm prazer em se entregar para que essa igreja possa continuar sendo uma referência no bairro de Vila dos Teles. Quando vamos ver as igrejas, vai dar uma diferença grande. Amém. Nós vimos diferença quando vemos as igrejas. Não quer dizer que isso é errado, mas há uma diferença. A dependência do Espírito Santo aqui, ela se torna real. Amém. Glória. E se nós percebermos o que Ele quer fazer com cada um de nós, se o Espírito Santo de Deus
tiver acesso livre ao seu coração, você vai trabalhar menos e trazer mais frutos para a obra de Deus. Está ali o ponto de pregação da igreja, está ali pessoas chegando, vizinhos, amigos. E o pastor, na quinta-feira passada, nós estivemos lá, e eu falei, sério, olha, tiveram 10 visitantes não crentes. Eu fiquei maravilhado. Glória! 10 visitantes não crentes, maravilha. Não é? Qual é a igreja cheia de pessoas, pessoas que é já crente? Não é, nunca está. Mas lá não. Pessoas não crentes visitando a igreja. Então é uma alegria muito grande essa igreja. Ela trabalha, ela divulga, ela vive o Evangelho, mas tem a alegria de contemplar as maravilhas que Deus faz. Então que nessa noite, baseado nos milagres que Deus pode realizar, saber que Pedro, depois de estar revestido, né? Ele está revestido, ele está reforçado, o Espírito Santo entrou na vida dele, no primeiro sermão, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E depois pela acusação que fizeram a ele prega de novo, e mais 5.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Como é que um homem, né, como Pedro e João, vai acreditar, né? Um homem cheio de dúvidas, um homem que negou Jesus, um homem que cortou ali no soldado, um homem que teve medo e afundou. Mas esse homem que andou sobre as águas fez a oração mais curta que existe. Salva-me. Foi salvo. Oração rápida. Ele foi salvo. Ele agora revestido do Espírito Santo de Deus para trazer vida ao aleijado. 40. Amém, glória. Que nessa noite a gente possa franquear, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração. Amém, glória. Pedir a Ele, Senhor, eu sozinho não consigo, mas se eu tiver a sua dependência, eu vou ser mais forte. Eu vou enfrentar as dificuldades que são, vou enfrentar as barreiras que existem, mas sei que eu não estou sozinho. E por eu saber que não estou sozinho, vai se tornar mais fácil. Pedro e João, que é o ícone dessa noite, é os dois personagens que viveram essa experiência. Eu acredito, uma maneira mesmo de pensar, que esse episódio aqui, ele marca, ele permite que o Atos dos Apóstolos continua além dos últimos versículos, capítulos. E está até hoje. Atos da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério, Proclamar e Maranata. Os atos dessa igreja têm sido de exemplo para outras igrejas. Então, o ato dos membros dessa igreja vai continuar. Atos dos membros da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério, Proclamar e Maranata. Que o nosso pastor, a irmã missionária, possa continuar tendo a alegria de ver a igreja participando. Participa. Há um momento de oração? Participa. Há consagração? Participa. No curso de doutrina? Participa. Na libertação? Participa. Todos os momentos da igreja, a igreja tem participado. Ele convoca e a igreja vem aqui. Envia-me a mim. Essa é a igreja que dá a oportunidade para a gente crescer. O pastor não tem sede de culto, ele não tem sede de pregar, ele faz questão que nós aprendemos. Ele nos dá a oportunidade de aprender, ele nos incentiva a ter dependência do Espírito Santo de Deus. E eu acho isso um ponto inegável, um ponto que precisa fazer parte das nossas vidas. Que nessa noite eu possa dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Me revista com o Espírito Santo de Deus, que há muitas almas para ganhar, há muitas pessoas que dependem de nós, pessoas que perderam o foco, pessoas que querem, mas não têm força. Tivemos há pouco tempo um encontro com uma pessoa que estava lá no lixão, em Caxias, e ele falou: sério, eu tenho grande vontade de lutar, mas não tenho força. Eu preciso que alguém pegue pela minha mão. Todas as vezes que eu ouço o Evangelho, eu choro.
eu choro, eu lamento, me causa tristeza, mas não tenho força para voltar. Ele disse: olha, você precisa confiar. O maior pecador pode ser alcançado. Aquele demoniado gadareno, não havia esperança para ele, mas foi salvo por Jesus. Bartimeu, cego, o que quer que te faça? Foi salvo por Jesus. O leproso: Senhor, se o Senhor quer, pode me salvar, livra-me. Tá, eu quero, ali. É assim. O Evangelho é simples. Nós complicamos o Evangelho. Não tem segredo. Eu preciso praticar aquilo que a Bíblia nos manda. Se eu praticar, com certeza eu vou alcançar o objetivo pelo qual o Senhor me chamou. Se eu disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho que estar revestido. Eu tenho que estar revestido na palavra de Deus. Ela é lâmpada dos meus pés, é a luz do meu caminho. É ela que mostra a mim o poder do Espírito Santo. E é um convite nessa noite, para que você permita que o Espírito Santo de Deus entre nessa vida. O exemplo dos dois apóstolos é forte naquela história. Pedro era fraco, depois Jesus, mas depois foi revestido. A primeira mensagem, ele alcança 3.000 almas. Na segunda, 5.000 almas. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa pedir a Ele: Senhor, eis-me, envia-me, venha habitar no meu coração. Prepara o meu coração, prepara a minha mente para receber a tua palavra. Se nessa noite há alguém aqui que ainda tem dúvida da chamada, essa é a oportunidade. Ontem eu conversava com alguém que está longe aqui, está fora da cidade. Disse: Zé, se Jesus voltar agora, você vai subir com ele? Ih, rapaz, não estou preparado não. Então está mais do que na hora. Você está com 85 anos. Você teve 85 anos para aprender quem é Jesus. E agora está na hora. Exposto sério. Jogou pesado. Está bem que se isso. Eu tenho um irmão, mora em Tocantins. Eu falei para ele ontem. Ele disse: não estou preparado. Preciso me preparar. José, você tem 85 anos. Está maduro. Está prontinho para permitir que o Espírito de Deus entre na sua vida. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, mas sejam bem-vindos. Que o Espírito de Deus possa nos convencer da necessidade que temos de estar aqui presente. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.